Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, é o Vasco, hein? É o Vasco no Café Belgrado. Estamos aqui com George Chaya, ou simplesmente GG, ex-amador, agora dirigente de basquete, o homem que está por detrás aí da volta do Vasco para o basquete profissional. Não só profissional, né? Para o basquete de base também. O Vasco foi apresentado essa semana, o projeto foi apresentado essa semana numa bela coletiva no Rio de Janeiro. A gente não pôde ir, estamos distante aí do Rio de Janeiro, infelizmente, mas conseguimos trazer o GG aqui para falar com a gente sobre esse projeto. GG, seja bem-vindo. É o Vasco, hein? Aqui no Café Belgrado, o Vasco tem sinal verde, pede passagem quando for necessário, tudo bem? Fala, Guilherme, fala pessoal todo do Café Belgrado. É sempre um prazer estar falando com vocês, né? Antes era de dentro da quadra, agora de fora, mas sempre uma atenção especial a vocês que não são amantes do basquete, mas ajudam em toda essa divulgação, notícia, enfim. A gente tem que valorizar toda essa galera que está por trás da nossa modalidade. Então é um prazer estar falando com vocês aqui. E estamos de volta, né? Estamos de volta. Agora é... Aconteceu alguma coisa aí, Chicaio. Entrou uma ligação aqui, desculpa. Agora é R10 Score Vasco da Gama. É isso. Como é que é o nome, GG? O nome oficial do time? R10 Score Vasco da Gama. Boa, R10 Score Vasco da Gama é o nome do time do Vasco que vai disputar o NBB. GG, para começar eu quero dizer que eu tô me sentindo muito idoso hoje. Já tenho sentido já por muito tempo, né? Mas assim, eu me lembro quando eu escrevi textos sobre você jogando LDB com Varejinho, naquele time que vocês ganharam bastante coisa. E agora eu tô te entrevistando como dirigente, cara. Que isso? O tempo passou. Mas assim, não é uma carreira comum, né, Jorginho? Você, GG, você parou antes, né? Você não seguiu a carreira por muito tempo. E segundo consta, não teve nenhuma lesão grave pra isso. Por que foi, GG, que você parou antes, assim? Sem dúvida, né, Guilherme? A gente sabe que a carreira do atleta é sempre muito curta, né? A minha ainda foi um pouquinho mais, porque envolve família, né, cara? A partir do momento que tem filho, escola, ciclo de amizade, começa a pesar um pouco mais esse lado familiar, né? A minha filha mais velha, a Sofia, estava com 5 anos e tinha estudado em 4 escolas diferentes, né, cara? Então, começa a pesar um pouco o lado familiar, né? Acredito eu que eu teria aí mais uns 10 anos, tranquilamente, de carreira, mas, pô, não tenho nada a reclamar do que eu vivi. Foram 15 anos jogando profissionalmente, então estou muito tranquilo, muito feliz e muito satisfeito com tudo que eu vivi dentro de quadra, né? E agora muito motivado e feliz também de estar vivendo do esporte, só que do outro lado da moeda agora, do lado de fora das quadras. Então, espero não só ter o mesmo protagonismo, mas também... Oi, Guilherme. Opa. Desculpa, cara. Fica tranquilo, fica tranquilo. Isso é uma coisa que eu tenho que me adaptar. Esse lado dirigente, o telefone não para, né? É isso. Pra quem não tá entendendo, essas interrupções aí são o celular do GG. Eu fico chamando de Jorginho, porque tá escrito George aqui. O celular do GG tocando sem parar. Porque, enfim, agora é uma nova caminhada, né? Vasco da Gama. GG, primeiro, né? Como que surgiu essa ideia de voltar ao basquete de maneira trabalhar no dia a dia mesmo? E por que o Vasco? Como é que foi esse caminho? Conta um pouco pra gente. Antes até da gente entrar já no Vasco, né? Queria entender como é que você se tornou a pessoa desse projeto. Cara, na verdade, tem até que... Foi até bom você falar sobre isso, que eu preciso não só agradecer, mas enaltecer também a coragem e a responsabilidade de todos os envolvidos, né? Tenho 2 grandes amigos, que é o Pedro Ortega e o Cauê, Carlos Alexandre, que tem a gestão do futsal e do futset aqui do Vasco, né? E eles estavam em conversa com os patrocinadores, enfim. Veio essa vontade do Ortega, por ser muito vascaíno, de trazer o basquete de volta para o Vasco. Ele sabia que estava ausente do NBB, sabia que não tinha categoria de base, que tinha parado as atividades, e tinha essa vontade. Ele não falava comigo, devia ter uns 10 anos que a gente não se falava. E ele me ligou do nada com a seguinte pergunta:
Falei, irmão, muito tempo que a gente não se fala, mas o que eu preciso fazer para o Vasco voltar para o NBB? Aí eu falei, cara, obrigado pela ligação, por quanto tempo que a gente não se fala, mas, pô, deixa eu pensar aqui e ver, fazer umas ligações para entender o que é esse cenário, né? O que precisa realmente, o que tem hoje, e te dou um retorno. Aí ele falou, não, faz isso então, já se prepara que você que vai ser o Frank. E desligou o telefone. Cara, Aí, falei, tá bom. Aí comecei a fazer umas ligações, na sequência o Cauê me ligou também, me explicou com um pouco mais de calma, né? O que eles estavam pensando, qual era o objetivo dele e tudo mais. E aí eu consegui alinhar, fazer esse contato, essa ponte. E estamos trabalhando nisso, desenvolvendo esse projeto, esse planejamento já há um bom tempo, né? Só que a gente preferiu agir devagar, cauteloso, sem muito holofote, para poder sim fazer um planejamento, estruturar um projeto para podermos dar sequência, né? E não ficar já assumindo uma responsabilidade sem saber o que seria, o que estaria por vir. Mas graças a Deus tudo foi dando certo, a gente está trabalhando bastante. É, o pessoal do Vasco não só abriu as portas para a gente também, como explicou tudo da maneira que seria praticado a gestão, né? Então tem que agradecer muito a toda a diretoria, o presidente, que é um Salgado, o Osório, o vice, mas principalmente ao vice-presidente de esporte olímpico, Marcel, e ao Mário, nosso gerente executivo, que são dois parceiros que estão com a gente no dia a dia, batalhando e brigando para a gente consiga colocar em prática o que a gente está planejando. ô GG, já especificamente agora sobre o projeto, né? O que esse Vasco tem que ele traz do projeto anterior, por exemplo, a franquia vem do projeto anterior, senão teria que ser outro caminho, né, para conseguir voltar ao NBB, etc. Mas, por exemplo, muitas questões sobre isso, assim, tá, e os acertos com os jogadores do passado, as dívidas do passado, como que isso ficou equacionado com a entrada da 777 no clube? O que ficou para o novo projeto que é da SAF? O que ficou... Porque assim, o Vasco é o primeiro clube que é SAF e que volta à modalidade, né? O Botafogo agora também está sinalizando isso, a gente não sabe muito bem se já está tão avançado quanto o Vasco, né? O Vasco já está apresentando, já fez coletivo para apresentar o projeto, enfim. Os outros times que são SAF não estavam envolvidos no NBB especificamente, então é um cenário um pouco novo para a gente entender. O que você já sabe, o que você consegue explicar para a gente do que tem de específico que você traz do Vasco e o que tem dessa divisão agora que o futebol virou SAF? Não, sem dúvida nenhuma, né, Guilherme? É bom a gente até esclarecer tudo, né? Porque muitas pessoas falando que não sabem, né? Julgando uma coisa sem antes buscar o conhecimento para entender, né? E já crucificando quem está aqui disposto não só a voltar com uma instituição de peso para o cenário da modalidade, e que é uma coisa muito positiva, e as pessoas estão buscando coisas negativas para ofender, para prejudicar, para denegrir, sem antes buscar o conhecimento, né? Então é até bom você perguntar esse tipo de coisa que a gente fala. A franquia é a da gestão passada, como você falou, né? É uma coisa que vem do passado, e a instituição é a mesma. O Vasco é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O que aconteceu foi que a SAF entrou e levou os direitos do futebol, né? Então passou a ser sociedade, vamos fugir o nome, autônoma, futebolística, um negócio desse, que é o Vasco Futebol, né? Mas a instituição é a mesma, o basquete continua aqui. O que aconteceu nessa divisão foi, eles pagaram enfim, os valores referentes a todas as dívidas que o Vasco tinha feito no passado, né? Então, assim, o que eu afirmo para vocês hoje, que foi pensado, foi tendo calma, planejado e estudado também, que é um projeto novo, é uma diretoria nova, é um planejamento novo, é uma gestão nova, não tem nada a ver com tudo que passou nesses tempos passados, né? De problemas, de dívida, de falta de pagamento. Hoje a gente tem 4 patrocinadores totalmente privados, a gente não tem R$1 incentivado ainda no projeto. O Vasco hoje não coloca R$1 do clube no projeto também, que a gente sabe que isso conta muito para os associados que pagam mensalidade, que são sócios do clube, sabe que eles não estão tendo gasto com um retorno da modalidade. Então, assim, a gente fez tudo pensado de maneira sensata e planejada para construir passo a passo e crescer degrau a degrau. Então, assim, a gente está fazendo tudo com o dinheiro que a gente conquistou dos parceiros que estão junto com a gente nesse projeto, para fazer algo diferente, para fazer algo novo.
Não só para fazer um time de basquete e entrar no NBB, não. Para gerar um entretenimento, para fazer o torcedor ter aquela vontade de vir com a família para os jogos, para ter a interação com os atletas, para mostrar que a gestão e o projeto do basquete do Vasco hoje é algo novo. É algo que vem para somar e muito, e vem para ficar. A gente tem usado a palavra resgate, né? A gente não tem falado de recomeço, a gente tem falado de resgate. Então, a nossa vontade hoje é essa, resgatar aquele amor, aquela paixão do passado do torcedor vascaíno. E em respeito ao que você falou do que passou, cara, tudo tá sendo conduzido pelo setor jurídico. Eu acho que todas as pendências estão sendo organizadas com a parte jurídica do Vasco e a SAF. E o que a gente afirma é que, com certeza, nada do que a gente está fazendo hoje vai entrar nesse tipo de situação ou problema. GG, agora especificamente sobre as ações, né? Foi uma coisa que muita gente olhou com bons olhos da chegada do Vasco, foi o retorno da base, né? Uma coisa que já mostra um pouco o tipo de trabalho que vocês querem fazer. E eu vi a coletiva que vocês contaram que esse time foi criado a partir de uma super peneira. E são quantas categorias que já estão atuando? Como é que tá o trabalho nessa linha? Quem são os profissionais envolvidos? Como que você atua nisso? Conta um pouco desse projeto. Daqui a pouco a gente vai falar do profissional. O ouvinte fica ansioso, né? Calma aí, mas acho que a gente que cobra tanto, né, desenvolvimento do basquete, tem que falar de base, e é bem legal a notícia de que o Vasco voltou a fazer base, né? Conta um pouco, Jorginho. Jorginho de novo. GG, como é que é esse projeto? Não, sem dúvida nenhuma, Guilherme. A gente sabe da importância, né? E repito mais uma vez, a gente está fazendo um planejamento de passo a passo, um planejamento a longo prazo. Então, se a gente quer colher lá na frente, a gente tem que plantar. E só vai plantar sendo na base. Não adianta você querer montar um time de adultos sem ter a base para refletir nos meninos, para poder ensinar os meninos, para poder fazer o desenvolvimento dos meninos. Então, a gente sabia que, para começar, teria que ser pela base. E como a gente está falando de formar atletas, formar pessoas, formar jogadores, formar cidadãos, né? A gente entendeu que seria começar por baixo. Então, hoje a gente tem 3 categorias, que é o Sub-13, Sub-14 e Sub-15. A gente não tinha atividade nenhuma, o Vasco estava parado há 2 anos. Então, a gente conseguiu não, teve a necessidade, lógico, de fazer uma peneira para poder você ter material humano, né? Meninos interessados, para você poder selecioná-los e poder participar. E foi uma coisa de um trabalho de divulgação de uma semana, que foi que a gente teve, que a gente não tinha mais como esperar, mais organizar muito. E foi no dia 4 de fevereiro. No dia 4 de março, a gente estava estreando no Campeonato Estadual do Rio. Uma peneira foi para 150 atletas. A gente montou 3 times, Sub-13, Sub-14 e Sub-15. E estamos aí, participando. Tenho que falar também que acredito que tudo na vida são escolhas, né? E as escolhas que eu tive aqui para estar comigo nesse projeto, comandando à frente dele, que é o Luiz André, o Bulu, né? E o Cássio também, tem uma dedicação grande com o Vasco. Foram escolhas perfeitas, pode defini-la assim, né? Por toda a significância que eles têm para o basquete, para ensinar os meninos, para passar o conhecimento deles. São 2 caras hiper vencedores. O André, acredito que é o treinador mais vitorioso do Rio de Janeiro. O Cássio, não só uma dedicação muito forte com o Vasco, mas atual campeão na categoria Sub-14. Chegou no NBB, na comissão técnica aqui do Vasco também. Então, assim, são caras que vieram não só para somar nesses meninos, mas para integrar também a parte de cima, né? E a minha função aqui hoje sou coordenador geral de basquete, né? Com tudo que envolve basquete, tanto da parte de logística, gestão, contratação, enfim. É um 360, né? Não tem como tirar o meu da reta nesse momento. Então, tudo que envolve o basquete está passando por mim hoje, e eu estou aqui me preparando cada vez mais para estar no nível que eu espero que a gente chegue e o Vasco tem que estar. Ô, GG, para garantir a participação no NBB, as equipes têm que disputar a LDB. O Vasco já disputou ano passado e esse ano de novo vai disputar, ainda com parceria com o Tijuca, é isso? E existe um plano para que nos próximos anos seja time do Vasco, e aí o Tijuca possa enfrentar com o seu time e o Vasco ter um próprio time? Tem essa ideia? Como é que é? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje é uma regra, né? Se jogar o NBB, você tem que participar da LDB, né? Então, inclusive é bem sensata essa regra, porque é importante você desenvolver, né? E dar oportunidade para os meninos. Mas enfim, como eu falei, é um projeto, é um planejamento. Eu não poderia começar um projeto aqui querendo fazer todas as categorias de base, porque eu não ia ter orçamento para isso. Então a gente está fazendo um passo a passo.
A nossa ideia é conseguir para a próxima temporada da base, calendário da base, né? Patrocinadores exclusivos para a base, para conseguir aumentar esse número de categorias, para conseguir ir passando passo a passo até chegar na conclusão de toda a categoria de base, né? Então, isso é uma ambição nossa, um projeto nosso, e com certeza a gente está correndo atrás para desempenhar isso. A parceria com o Tijuca foi fantástica ano passado, esse ano está se repetindo. Eu acho que além de ser importante para o Vasco, é uma vitrine que se dá aos meninos do Tijuca também, né? Mas sim, é um planejamento nosso desenvolver não só o número de atletas, mas as categorias também. Então a nossa ideia é aumentar passo a passo, sem cometer nenhuma loucura, né? Lógico, orçamentária, que eu quero dizer, de estender os números de categorias e sim, estar figurando com o time principal do Vasco no Sub-22 também. Agora, para o time adulto, na coletiva vocês já explicaram, né? Não pode anunciar jogadores ou comissão técnica que estão ainda sob contrato. Os contratos devem acabar ainda nos próximos dias ou semanas. Então, não vou ficar te perguntando de nomes, coisas assim, mas vou te perguntar assim, bem abrangente, né? Qual é a ideia do... tranquilo. O povo é curioso, a gente só passa a curiosidade adiante, né? Eu queria saber assim, qual que é a ideia, né, assim, de time no começo, né? E quando eu te pergunto assim, não quero que você me diga, o orçamento é de tanto, não é isso, mas assim, é um time que vem de orçamento médio para brigar para ir para playoff, é um time que de repente vai tentar ali trazer estrangeiros um pouco mais caros. Como é que vocês têm pensado, né, nessa montagem? Eu até vi lá na coletiva e confesso que dei risada, né, porque vocês foram bem assim prudentes, né, nos comentários, e quando abre para pergunta já tem torcedor vascaíno falando assim, mas eu quero que o Vasco seja campeão, né? Então assim, é um time de camisa, é um time grande, é um time histórico do basquete nacional, já tem conquistas maravilhosas, não é fácil, né, estar diante de uma potência e ainda assim ter que trabalhar com cautela, né? Então como que vocês têm trabalhado isso? Como que é a ideia de montagem de elenco para esse primeiro ano? A escolha do técnico, se já terminou ou não, mas foi pensando em quê? Conta um pouco pra gente como é que é. Quando você sentou e falou assim, ok, agora eu vou pensar no time profissional, quais as ideias que você vem pensando sobre isso? Não, sem dúvida, Guilherme, é o que eu falo, né? Esse projeto ele é pensado o tempo inteiro, né? A gente não está fazendo nada sem antes pensar, fazer conta, estudar investimento, valorar se vale a pena ou não. Então, está sendo tudo bem correto, bem centrado para poder nada sair dos trilhos, né? Então, como você falou, é uma instituição de uma torcida apaixonada, é um clube de expressão gigantesca, é um clube vencedor. Então, assim, sempre vai existir aquela cobrança por título, por time campeão, que tem que bater de frente. Só que a gente está bem tranquilo e bem blindado quanto a isso. A gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que os atletas que estejam aqui entendam o que é defender a instituição e saibam que vão ter todo o respaldo. Mais uma ligação aí. Começa a falar de atleta, acontece isso, não tem jeito. Mas a certeza que a gente vai montar um time mega competitivo, um time batalhador, um time físico e um time jovem. É a nossa ideia, porque eu não consigo mensurar o que em relação ao orçamento, né? Um orçamento baixo, um orçamento médio, porque eu não sei os orçamentos das outras equipes, então eu não posso falar, não, nós estamos no patamar ali de meio de tabela, não consigo. E foi o que eu falei na coletiva também, eu não consigo botar um limite para mim. Eu, quando entro em quadro, quando entro em qualquer desafio, eu entro para ganhar, isso é indiscutível. Agora, a gente não pode vender um sonho que a gente sabe que está distante de ser alcançado, né? A nossa ideia é montar um time que brigue pelos playoffs, que esteja nos playoffs, disputando. É um projeto que vem para se consolidar, sem pendência nenhuma, mostrando isso para o mercado e que gere muito entretenimento, que mostre um lado profissional dos bastidores fantásticos, enorme, que é o nosso caminho para essa temporada. A gente pode esperar muitos jovens em quadra, GG? É um pouco a ideia do projeto? Cara, com certeza, com certeza. Eu acho que a nossa ideia é não só jovens, mas nomes ali que já vêm disputando, né, o NBB, mas que não venham tendo tanto protagonismo, tantas oportunidades, e que agora talvez seja chegada essa hora de não só uma oportunidade de jogar, mas também de aparecer vestindo uma camisa de um dos maiores clubes do Brasil.
Me conta um pouco agora como é que vai ser assim a estrutura da temporada, né? Vocês vão jogar o Carioca? Onde vão jogar? Vai ser cobrado ingresso? Tem uma ideia de parceiros para isso? Como é que tá nesse ponto agora? É até bom você falar sobre isso. Primeiro, até agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Estrela Bet, a R10 Sport, a Ortega Chips e a OTG Games, estão sendo grandes parceiros nessa empreitada junto a gente, né? Em relação ao estadual, a gente está ainda pensando como vai ser o melhor cenário, né? Por questão até de calendário, de pré-temporada, de tudo, né? A gente não sabe ainda quando que a gente vai conseguir finalizar o time, então é uma coisa que a gente não consegue cravar hoje. Mas está assim no nosso radar essa participação. Em relação aos jogos, estamos estudando também as melhores possibilidades. A gente precisa mandar alguns jogos do Januário, porque o São Januário é a casa do Vasco, né? Então a gente quer estar em contato com a Liga para entender o que precisa ser feito aqui de melhoria no ginásio para poder atender alguns jogos do NBB. E vendo os ginásios aqui no Rio de Janeiro, que tem algumas disponibilidades, né, de escolhas, para entender o que é o melhor não só para o time do Vasco, mas também para o torcedor estar acompanhando, para o torcedor estar junto nesse projeto. E uma coisa eu garanto para vocês, não vai ser só um jogo de basquete. Isso é um fato que toda gestão, todos os patrocinadores têm em mente, então podem esperar algo novo aí que vai impactar bastante. Pô, já estamos curiosos, estamos ansiosos e torcendo muito pro Vasco. Cara, o Café Belgrado tem assim, total interesse que o Vasco vá bem, porque nós temos uma base de vascaínos ouvintes que é impressionante. E logo que saiu a notícia, né, de que o Vasco voltaria, eu fiz questão de ir atrás do GG e falar assim, cara, precisamos estar por dentro do Vasco, porque, enfim, Café Belgrado e Vasco é uma parceria constante aí. Agradecer aqui, Guilherme, que vocês têm canal aberto aqui, que vocês precisarem da gente, estarem aqui no Vasco, querendo fazer cobertura, acompanhando o dia a dia. Cara, as portas sempre vão estar abertas para vocês aí, porque a gente sabe a dificuldade que é de falar dessa modalidade, né? Obrigado demais. GG, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter atendido a gente e te agradeço. Boa sorte aí nesse novo projeto. Valeu, Guilherme. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes aí do Basquete Belgrado. Basquete não, Café Belgrado, desculpa. Belgrado, cafezinho Belgrado. Contem comigo se precisarem aqui. E o R10 Vasco da Gama está de volta. Valeu, GG. Forte abraço.